Quarta questão. Né? Ele diz o seguinte, ó, um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km por hora. Então você tem uma ladeira aqui, vamos desenhar aqui, um ponto A até um ponto B. Aqui é uma ladeira. Como eu falei aqui já algumas vezes, eu falei para vocês na aula passada, né? O movimento retilíneo, né, ele se aplica também a sistemas que estão inclinados, né? Desde que você considere somente, né, o trajeto, né, que ele está percorrendo, né, somente a inclinação. Não considere aí o movimento bidimensional. Aí ele diz o seguinte, ó, o carro sobe uma ladeira, então está aqui o nosso carrinho, ó, ele vai subir uma ladeira com a velocidade de 40 km por hora. Só que ele desce a ladeira com a velocidade constante, ó, ele vai, sobe a ladeira e depois desce. Ele desce a ladeira com a velocidade de 60 km por hora. A pergunta é, calcule a velocidade escalar média da viagem de ida e da viagem de volta, né? Ou seja, da viagem de ida e volta. Ele quer saber a velocidade escalar média, né, desse probleminha aí. Tá bom? Lógico que aqui você não vai usar nada de massa, nem de peso, nada disso não, porque ele já te dá a velocidade e você pode usar o trajeto aqui, ó, né, como referência. Né? Como é que fica aí o problema? Vamos tentar desenvolver aqui. Ó. Então está aqui o ponto A e aqui o ponto B. Digamos que a distância total aqui, AB, né, ou seja, a distância da ladeira é a nossa distância AB. Como é que a gente pode calcular isso daí? No primeiro trecho, perceba que como ele vai e volta para o mesmo ponto, né, se você fosse representar isso aí num gráfico, seria mais ou menos assim. Vou tentar usar aqui a ideia de um gráfico. O gráfico de x em função do tempo, aquele mesmo gráfico que a gente acabou de fazer. Né? Ele sai do ponto A, que a gente considera aqui como sendo a origem, tá bom? E ele percorre uma distância total da ladeira. Que distância total é essa? Essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Eu chamei aqui de DAB. Né? E aí ele volta para o começo da ladeira, ele sobe e desce. Né? Então, na verdade, ele faz o seguinte, ó, ele sobe com a velocidade de 40 km por hora, né? E depois ele desce com a velocidade de 60 km por hora. Basicamente é isso. Ele subiu, né, até metade, até um certo intervalo de tempo, né? Gastou aqui um intervalo de tempo ΔT1, e depois ele desceu com o tempo ΔT2, como a gente já fez aqui algumas vezes. Bom? Então, ó, vamos tentar pensar aqui o seguinte. Essa distância aqui da ladeira, ó, total, é o nosso DAB. Né? O que a gente precisa fazer aqui para calcular a velocidade média? Primeiro, vamos ver como é que fica a velocidade média. A velocidade média sempre vai ser o deslocamento, vamos chamar aqui de ΔX, dividido por ΔT. Né? Só que perceba o seguinte, ó, vai ser x2 menos x1 dividido pelo intervalo de tempo. Só que o x2 é a nossa posição final. E o x1 é a posição inicial. Tá bom? Se ele subiu e desceu, tanto a posição inicial como a posição final, elas são iguais. Elas são idênticas à origem. Isso aqui seria a origem, são idênticas a zero. Então a posição inicial é igual à posição final, que é igual a zero. Então se a gente fosse calcular só a velocidade média mesmo, seria zero. Né? Mas não é isso que ele está perguntando.
Ele quer saber a velocidade escalar média. Né? É aí onde faz a diferença, a distinção entre velocidade média e velocidade escalar média. Lembra que eu fiz essa discussão na aula passada. Né? Se você vai e volta para o mesmo ponto, a sua velocidade média é zero. Por quê? Porque houve uma mudança de sentido. Você primeiro foi e depois voltou. Como a posição inicial e a posição final é a mesma, o seu deslocamento total, né, como ele é um vetor, como a gente vai ver depois, como você foi e voltou, o deslocamento é zero. O deslocamento líquido, o problema é zero, porque você foi e voltou. Agora, a distância percorrida não. A distância percorrida é diferente. Né? Quanto que vale a distância percorrida aqui nesse problema? A distância percorrida total é justamente 2 vezes a distância da altura da ladeira, DAB. Né? Ele sobe e desce. Então a nossa distância total, vamos usar aqui distância total, é 2 vezes a distância AB. Então, quem vai ser a velocidade escalar média? Como a gente já calculou aqui da outra vez, vai ser a distância total dividido pelo intervalo de tempo. Então, a gente vai ter 2 vezes a distância AB dividido pelo intervalo de tempo. Só que eu não sei nem quem é a distância AB e eu não sei quem é o intervalo de tempo. Mas eu posso tentar calcular. Por quê? Porque eu sei que ele percorreu a primeira parte do trecho a 40 km por hora e ele percorreu a segunda parte do trecho a 60 km por hora. Então, em cada trecho desse separadamente, eu posso calcular o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Vamos calcular aqui. Mas a distância, professor, qual é? Não se preocupe. Por enquanto, não se preocupe. Vamos ver como é que vai ficar. Quanto é que é o tempo em cada trecho? A velocidade, digamos, no trecho 1. O deslocamento no trecho 1, dividido pelo intervalo de tempo no trecho 1. Só que a velocidade que a gente viu é 40 km por hora. Né? O deslocamento no trecho 1 é a própria distância AB. E o intervalo de tempo é ΔT1. Então, daqui a gente tira o seguinte, vai ficar uma equação literal, que depende ainda das letras. Né? Vai ficar 40 ΔT1 igual a distância AB. Então, o nosso intervalo de tempo vai ficar 1 sobre 40 DAB. A gente pode até ajeitar aí um pouquinho. 1 sobre 40 é quanto? 0,025. Deixar assim por enquanto, com dois algarismos significativos. DAB. Mas quanto é que é a distância? Eu ainda não sei, mas eu sei já que o tempo é isso. Vamos fazer para o segundo caso. Velocidade 2, ΔS2, ΔT2. No segundo trecho, a gente tem uma velocidade de 60 km por hora. Uma distância que eu não sei qual foi, mas vou chamar aqui de DAB. E um tempo que eu chamei de ΔT2. Vou fazer a continha aqui. Vai ficar 60 ΔT2 igual a DAB. ΔT2 vai ficar 1 sobre 60 distância AB. Quanto é que vai ficar aqui? 1 sobre 60. 1 sobre 60 é, usando a mesma quantidade de algarismos significativos, 0, 1, 16, né? 17, né? No caso. Ficar 166, então vai ficar 17 DAB. Então, aqui o nosso intervalo de tempo. O que vai ser o tempo total? O tempo total vai ser o ΔT1
mais o ΔT2. Não sei ainda quem é a distância AB. Não interessa por enquanto, não vai importar. Quanto é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 0,025 distância AB mais 0,017 distância AB. Quanto é que vai ficar essa soma aí? 0,025, 0,017. Então, 0,042, né? Distância AB. Beleza? Velocidade agora, ó. Velocidade escalar média, ó. Olha como é que vai ficar, ó. Eu acabei de descobrir quanto é que vale o tempo e vai ficar em função da distância, ó. Então eu vou poder cancelar essa distância aqui, né? Como é que vai ficar a velocidade escalar média? Então, velocidade escalar média vai ficar 2 vezes a distância AB dividido pelo tempo total. Aqui é quanto? 0,042 distância AB. Então, no final das contas, eu nem preciso da altura da ladeira. Ó. Por quê? Ela vai cancelar aqui. Ó. Quanto é que vai ficar? 2 dividido por 0,042. Vai ficar uma velocidade escalar média de 47,61 km por hora. Né? Como aqui só tem dois algarismos significativos, né? A gente vai ter o quê? Uma velocidade escalar média. Né? Como eu quero colocar só dois algarismos significativos, eu vou ter que arredondar esse cara aqui para cima. Então vai ficar 48 km por hora. Bom, essa aqui seria a nossa resposta final. 48 km por hora. Tá bom?